a gente tem políticos e artistas que disseminaram pelo menos 20 notícias falsas diferentes relacionadas às chuvas lá no Rio Grande do Sul. A gente tem um levantamento que foi feito pelo jornal O Globo, apontando que só as postagens originais tiveram quase 3,5 milhões de visualizações, gente, para a gente ter uma ideia. Inclusive, o Rodrigo falou um pouquinho a respeito disso na abertura do programa. Agora, eu começo então perguntando para o professor Davi Nemer sobre as consequências disso, né? Até a Cris Serra, eu quero aproveitar e lembrar, né, porque a Cris Serra, que é a nossa colunista, ela falou sobre a necessidade de ter, para além, né, de uma tipificação, aliás, para além de uma regulação das plataformas, a gente ter uma tipificação desses casos, né, desses crimes, porque a gente tem calúnia, difamação, mas quando isso vai para as redes sociais, toma uma proporção muito maior, na verdade. Então, como é que a gente pensa nessa tipificação desses novos crimes por intermédio das plataformas digitais? Acho que dá para começar por aí, talvez, essa conversa, professor. Bom, realmente traz à tona a conversa sobre regulação das redes sociais e um momento muito simbólico quando o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, arquiva o PL 2630, que é um projeto de lei que estava sendo elaborado com participação da sociedade civil, pesquisadores, eu mesmo fui consultado, ONGs, professores, acadêmicos, enfim, foi um trabalho de muito tempo, bem abrangente e que, infelizmente, ela foi apelidada de das fake news, mas o projeto de lei não é sobre dizer a verdade ou que é mentira, isso nunca vai existir, é sobre a responsabilização do que se passa nas plataformas online. Né? Hoje, esse PL foi aprovado pelo Senado, chegou na Câmara, hoje o Arthur, ele arquiva e vem com uma conversa de que vai propor algo novo até ali meados de julho, o que não dá para acreditar devido à complexidade que é regulamentar as redes sociais. Vale lembrar que rede social não é uma plataforma de entretenimento somente, elas fazem parte de todos os aspectos da nossa vida hoje em dia, né? Hoje nós estamos, como eu falo muito, hiperconectados. Então, de estar aqui no ICL, né, transmissão, nós estamos no Twitter, nós estamos, enfim, no Instagram, o tempo todo comunicando, o tempo todo nos informando. Infelizmente, atores promovem a desinformação. Então, não adianta pensar que essa crise desinformacional que a gente vive hoje devido às tragédias do Rio Grande do Sul, ela vem separada de ações políticas que desencorajam a regulação dessas plataformas. Da mesma forma que a gente pode falar que falta política pública sobre questões ambientais, né, essa segunda tragédia, que é a tragédia da desinformação, ela é consequência dessa falta de responsabilização dentro desse ecossistema de desinformação. Agora, professor Nemer, a matéria do Globo traz, assim, um gráfico com vários parlamentares, quer dizer, é o que eu chamei aqui de gabinete parlamentar do ódio. Olha isso aí, o que está na tela. Então, são parlamentares, alguns deles mais conhecidos, outros menos. O Chico Sá até lembrou aqui, uma delas é presidente de comissão da Constituição e Justiça. Comissão Constituição e Justiça. Então, essa aqui de baixo Que é mais surreal ainda, né? Mais, demais. Eduardo Bolsonaro, Geyer e outros um pouquinho menos conhecidos, eles espalham, ajudam a espalhar, né? Muitas vezes isso aí surge de uma postagem de gente não tão conhecida e os parlamentares ajudam a empurrar isso para frente. Os deputados do PSOL, por exemplo, estão protocolando uma representação na Procuradoria-Geral da República contra 7 colegas, alguns desses aí, né? Por disseminação de fake news no meio da tragédia, Gabi. Isso. Então, dá uma dimensão da gravidade disso tudo e de como é que o Arthur Lira cometeu um desserviço ao país ao engavetar esse PL para cuidar dessa questão. E os bolsonaristas ficam dizendo assim, esse projeto de lei é da Globo, é para dar dinheiro para a Globo. Eles estão usando a Globo como uma desculpa e dizendo que tudo é pelo interesse da Globo, porque eles não querem ter regulação nenhuma para poderem fazer o estrago que estão fazendo hoje no Rio Grande do Sul. Essa é a impressão que eu tenho. Mas o Nemer, né, o professor Nemer que estuda esse assunto, pode trazer isso para a gente até com mais propriedade, com mais conhecimento, Gabi. Exatamente. Professor.
É isso mesmo. Como eu falei, as plataformas, hoje que são as empresas mais poderosas e influentes do mundo, elas chegam onde estão justamente por desse vácuo onde não existe regulamentação. E os atores que tentam tomar proveito disso, principalmente no Brasil, nossos parlamentares, como você mostrou aí, Rodrigo, quer dizer, eles tomam proveito que não há essa regulamentação sobre responsabilização e tem o fórum privilegiado. Então, eles fazem isso sabendo da impunidade. Ou seja, é claro que é importante e simbólico o que os parlamentares do PSOL fizeram, mas a que custo? Porque a desinformação, os estudos já mostram, viajam e alcançam 6 vezes, né, mais rápido e mais longe do que a sua própria verdade, ou a sua contenção de danos. Ou seja, o dano que essa desinformação faz, infelizmente, já tá feito. Né? E se a gente chegar numa responsabilização, né, através, vamos dizer assim, dessa ação do pessoal, até passar pelos devidos passos burocráticos, até eles serem penalizados, já passou tudo. Sim. Então, ou seja, é triste falar isso, mas a desinformação, para quem tem de capitalizar e monetizar em cima, compensa muito, infelizmente.